Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Vânia Explica. Nós vamos conhecer hoje o calendário de vacinação dos adolescentes que está vigente no Brasil no ano de 2023. Importante a gente lembrar que são inúmeras as vacinas disponíveis aí para cada uma das faixas etárias. Nós temos calendários específicos para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos. Hoje, o nosso foco será o calendário de vacinação dos adolescentes. É bom a gente lembrar também que a gente precisa sempre avaliar o histórico de vacinação do indivíduo, a fim de manter sempre essa caderneta atualizada. Somente assim a gente vai garantir uma maior proteção, tanto para o indivíduo quanto para as coletividades. Em relação aí aos adolescentes, a gente tem vários imunizantes que estão disponíveis na rede pública e a gente precisa somente avaliar esse histórico de vacinação. Primeiro nós vamos falar da vacina hepatite B, a vacina extremamente importante, que garante a proteção contra os vírus da hepatite B e que o esquema completo é um esquema de 3 doses que está valendo, é um esquema que vale para a vida inteira. Se a criança já fez as 3 doses, vale lembrar que lá a pentavalente tem na sua composição a hepatite B, são 3 doses de pentavalente, então se ela já chegou na adolescência com as 3 doses da pentavalente, já está completo o seu esquema de vacinação contra a hepatite B. Mas, se o esquema está incompleto, nós precisamos garantir, dar continuidade aí às doses com a vacina monovalente da hepatite B, certo? Importante a gente lembrar também que, além da hepatite B, a gente tem uma vacina extremamente importante para os adolescentes, que é a vacina dupla adulto. Então, eu devo iniciar esse esquema de vacinação com a dupla adulto, realizando as 3 doses sequenciais recomendadas para o esquema primário que protege aí contra a difteria e tétano, considerando sempre um intervalo entre as doses de 60 dias e a partir desta última dose desse esquema primário, desse esquema sequencial de 3 doses, eu devo realizar um reforço a cada 10 anos e eu vou antecipar esse reforço para 5 anos no caso de ferimentos graves. No entanto, é bom a gente lembrar que as vacinas contra difteria e tétano, elas já são oferecidas lá no calendário de vacinação da criança. E aí eu gostaria de revisar com vocês. É bom a gente lembrar que na composição da pentavalente, nós já temos aí as vacinas contra difteria e tétano na sua composição. Lembrando que na pentavalente, ou melhor, que para a pentavalente eu devo realizar 3 doses aos 2, 4 e 6 meses de idade. E ainda, para as crianças, eu devo realizar o primeiro reforço com a tríplice bacteriana aos 15 meses de idade e aos 4 anos de idade o segundo reforço com a tríplice bacteriana. Essa vacina tríplice bacteriana, eu tenho uma idade limite de realizar, que é até 6 anos, 11 meses e 29 dias. A partir de 7 anos de idade, se eu precisar atualizar aí o esquema de vacinação contra a difteria e tétano, eu já devo realizar a vacina dupla adulto. A partir de então, é sempre manter a atualização do esquema, considerando então esses reforços a cada 10 anos ou antecipando para 5 anos no caso de ferimentos graves. Em relação à vacina febre amarela, também é uma vacina que já está disponível para o calendário das crianças e na adolescência a gente só precisa avaliar esse histórico de vacinação. A febre amarela, ela tem uma indicação de esquema de dose única se a dose foi realizada a partir dos 5 anos de idade. Então, eu vou avaliar esse cartão de vacinação do adolescente. Fez dose de vacina febre amarela? Fez. Quando foi? Antes dos 5 anos de idade? Então, o esquema preconizado antes dos 5 anos é um esquema de 2 doses de vacina febre amarela. Vale lembrar que para crianças, a vacina febre amarela ela está preconizada para os 9 meses e também aos 4 anos de idade. Se o adolescente chega com uma dose de febre amarela, eu vou avaliar. Se essa dose foi antes dos 5 anos de idade, eu preciso garantir aí a oferta dessa dose de febre amarela, porque o esquema é sempre de 2 doses, se a primeira dose foi antes dos 5 anos de idade. E se o adolescente não tem dose nenhuma de febre amarela no seu histórico de vacinação, eu preciso também garantir aí a oferta da vacina febre amarela. E uma dose única, a partir de 5 anos, está valendo pela vida inteira. Se o adolescente já tem 2 doses de febre amarela, eu não preciso ofertar mais nenhuma dose de febre amarela. O esquema de vacinação deste adolescente, conforme o seu histórico vacinal, já está completo. A vacina tríplice viral, ela protege contra
sarampo, cachumba e rubéola. Eu também tenho a oferta desta vacina para crianças a partir de 1 ano de idade. A primeira dose com 1 ano de idade e a segunda dose com 1 ano e 3 meses de idade. E se o adolescente não tem no seu histórico de vacinação 2 doses de tríplice viral? Mais uma vez, a gente precisa garantir aí a atualização deste esquema de vacinação. Eu preciso fazer então a primeira dose e com intervalo de 30 dias eu realizo a segunda dose e aí o histórico vai estar atualizado para a tríplice viral, né? Lembrando que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Tanto a tríplice viral quanto a vacina de febre amarela são vacinas de vírus vivos atenuados. Então a gente tem aí a contraindicação, por exemplo, para pacientes que estão, né, imunossupressos, para gestantes. Então a gente precisa avaliar, né, o momento ideal para a gente ofertar esta vacina, certo? Então a gente precisa avaliar o risco-benefício, avaliar o risco epidemiológico, né, e também pessoas que estão amamentando. No caso da vacina febre amarela, ela também não está indicada para quem está amamentando aí crianças com até 6 meses de idade. Em relação às vacinas HPV e a CWY, também são 2 vacinas muito importantes que estão sendo ofertadas para a faixa etária dos adolescentes. Em relação à vacina contra a HPV, é bom a gente lembrar que para adolescentes saudáveis, a vacina contra HPV ela está disponível no esquema de 2 doses e o ideal é que a gente tenha um intervalo mínimo de 6 meses em relação a esta primeira dose. Importante a gente lembrar que para imunossupressos, para alguns grupos de pessoas com condições clínicas especiais, o esquema da vacina HPV ele foi ampliado, né, para a faixa etária de 9 a 45 anos e também no esquema de 3 doses, tá? Mas no caso de adolescentes saudáveis, o esquema ideal, o esquema preconizado é um esquema de apenas 2 doses de vacinas, né, contra HPV com intervalo mínimo de 6 meses entre as doses. E essa vacina de HPV, pessoal, eu já posso ofertar desde a faixa etária de crianças a partir de 9 anos de idade. Então, completou 9 anos de idade, eu já posso ofertar aí o esquema contra o HPV. Caso a criança não tenha realizado, né, esta dose de vacina contra HPV, chegando na adolescência, eu preciso garantir aí a atualização desse esquema de vacinação, ofertando, né, a segunda dose ou mesmo iniciando este esquema vacinal. Se por algum motivo o intervalo entre a primeira e a segunda dose ele foi ampliado e aí a adolescente atrasou essa segunda dose na rede pública de saúde, a gente precisa garantir esta oferta da segunda dose contra o HPV, certo? Vale lembrar que a vacina contra HPV, ela protege não somente, né, contra as infecções provocadas aí pelo papiloma vírus humano dos sorogrupos 6, 11, 16 e 18, mas a longo prazo a gente garante a proteção contra diversos tipos de cânceres que estão associados à infecção por HPV. A exemplo do câncer do colo do útero, a exemplo de câncer de vulva, de pênis. Então a gente precisa realmente priorizar essa proteção aí para a faixa etária dos adolescentes. Em relação à vacina meningite ACWY, nós temos na rede pública de saúde o esquema indicado de 1 dose desta vacina para a faixa etária dos adolescentes. Essa dose a gente vai chamar de dose única, se o adolescente não tem no seu histórico de vacinação a vacina meningite ACWY, mas a gente vai chamar de dose de reforço, caso este adolescente já tenha no seu esquema de vacinação a vacina contra meningite, certo? É importante lembrar também que a vacina contra meningite ela já é oferecida para a faixa etária das crianças, mas agora, na adolescência, a gente precisa garantir esta dose, né, de proteção aí contra meningite como dose de reforço ou como dose única, se ele não tem no seu histórico de vacinação a vacina CWY. É uma vacina extremamente importante, né, para essa faixa etária. E assim, a gente vai garantindo aí a proteção para os nossos adolescentes, tanto para o indivíduo, né, que está sendo vacinado, quanto também estaremos promovendo aí a saúde das coletividades nas quais eles estão inseridos. Agradeço, né, a todos por terem ficado até aqui.
Espero que tenham gostado do conteúdo. Indiquem este canal, para amigos, familiares e não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Teremos sempre novos vídeos atualizando vocês sobre vacinas, saúde e muito mais.